Fala Dev, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Lógica de Programação. Agora na aula 7 a gente vai ver sobre funções. Vamos entender o que são as funções, como a gente vai utilizar, por que elas são extremamente importantes no mundo da programação. E aí primeiro a gente vai entender o que de fato é uma função, que a gente já pode ter ouvido por aí, mas muitas vezes a gente confunde, não entende direito, tá? Funções, eles são blocos de código que a gente utiliza para não repetir código. Então, ao invés de ficar repetindo o código várias vezes, a gente coloca esses códigos dentro de uma função e aí toda vez que a gente precisa fazer determinada tarefa, a gente chama essa função ao invés de ficar repetindo o código. E aí, se ficou confuso, a gente vai destrinchar isso aqui nessa aula para a gente entender de fato como que ela funciona. A primeira coisa que a gente fez aqui, a gente está escrevendo uma função com um pseudocódigo, tá? E aí, qual que é a ideia aqui? A gente vai falar que ela é uma função através da palavra ali, função. E aí o que está em verde é o nome que a gente vai dar para essa função. Já falo para vocês que quando a gente está trabalhando com função, a gente utiliza verbo. Então percebam que ali eu coloquei mostrar data, ou seja, ele vai fazer uma ação para a gente. E aí coloquei os parênteses que a gente já vai entender para que eles funcionam. E aí eu tenho uma palavrinha ali que chama retorno, ou seja, o texto que a gente vai ter de retorno. Então eu coloquei uma mostrar data, ele vai retornar para mim a data ali de 1/1 de 1999, que foi uma data aleatória que eu coloquei. E aí ele tem o fim da função. Então essa função, toda vez que a gente chamar ela vai retornar para a gente esse valor. A gente pode chamar ela e a gente vai ver como que a gente chama uma função. Aí a gente continua, só que agora a gente vai acrescentar ali o que a gente chama de parâmetro. E o que são esses parâmetros? Eles são valores que a gente vai passar para a nossa função. Então, vamos pensar aqui, ó, de novo, a gente colocou a função, a gente colocou o nome dela, que é somar, e aí a gente colocou A e B como os nossos parâmetros da nossa função. Por que a gente coloca esses parâmetros? Porque a gente tem que escrever a função para depois chamar ela. E esse A e B, ele pode receber qualquer valor. Então, esse A ele pode ser 1, ele pode ser 2, ele pode ser 4, não interessa. A gente vai chamar essa função passando esses valores, o valor A e o valor B. E essa função que a gente criou aqui, somar, ela vai fazer a soma desses dois valores para a gente. Então, independente do valor que a gente passar. E aí, vamos ver isso aqui na prática. Então, aqui eu coloquei var resultado das aulas anteriores. A gente viu o que é a palavrinha var, que é a variável resultado. O igual, ele não quer dizer que é igual de fato, ele quer dizer que essa variável ela recebe e aí ela vai receber a nossa função ali, que é somar 5 e 3. Então percebam que o 5 e o 3 são os parâmetros que eu estou passando para a minha função somar, que é o valor 5 e o valor 3. Voltando aqui na nossa função, o meu A seria o 5 e o meu B seria o 3. Quando eu fosse fazer essa soma, daria justamente 8. E aí eu trouxe aqui para vocês verem que absolutamente tudo que eu estou passando aqui nesse curso é para facilitar na hora que vocês forem aprender uma linguagem de programação. Aqui eu já quis trazer um exemplo real, utilizando o JavaScript, só para a gente já ir sentindo o gostinho ali de que exatamente tudo que a gente está aprendendo aqui não está sendo só teoria, não está sendo coisas que a gente não vai utilizar, a gente sim vai utilizar e a gente vai ver esse exemplo real aqui. Percebam como a estrutura é exatamente igual a que eu acabei de mostrar, que seria função, vocês lembram? E aqui a gente utiliza a palavra function em inglês. Soma, ou seja, é um nome que a gente vai dar à nossa função e ali a gente tem A e B, que seriam os parâmetros da nossa função. E aí a gente tem o return, que seria o retorno da nossa função, que é A mais B. Ou seja, muito parecido com o que a gente viu ali no pseudocódigo nosso. E aí, quando eu chamo essa função lá, tá? E aí, só para salientar, eu escrevi essa função no console do browser, do Google Chrome, para a gente ver que de fato é algo real. E aí, a gente tem ali a soma. Eu passei os parâmetros 10 e 3. E aí, ele me retornou exatamente o valor 13, que é justamente a soma de 10 com o 3, tá? Então, percebam essa semelhança e como a gente está evoluindo a cada aula. Agora eu vou passar um desafio aqui, um exercício para a gente fazer junto, que é criar uma função para calcular a média de 3 valores. Então vamos pensar aqui nessa
primeira parte aqui que a gente vai escrever essa função. Então a gente vai pensar, pô, eu tenho que escrever a palavra função, vocês viram ali no JavaScript que é a palavra function, vai variar de linguagem para linguagem, mas a ideia aqui não é a gente se apegar a nenhuma linguagem de programação, então a gente vai utilizar a palavra função aqui, a gente vai colocar o nome dessa função, que é calcular a média, vamos abrir e fechar o parênteses, e aí a gente tem que pensar, pô, a gente precisa de parâmetros aqui. Por quê? Porque essa nossa função tem que ser genérica. Não dá para eu colocar, os valores vão ser, um exemplo, 1, 2 e 3. Não, eu quero uma função que ela, independente do valor que eu passar, desses 3 valores que eu passar, ela vai calcular a média ali para mim. Eu preciso colocar parâmetros aqui dentro dessa minha função. Eu coloquei ele, ó, A, B e C como os nossos parâmetros, tá? E aí o retorno, ou seja, o que essa função vai fazer para mim, o que ela vai me devolver? Eu coloquei entre parênteses ali A, B e C, ou seja, ele vai somar esses valores e vai dividir por 3, e aí ele vai dar o fim da nossa função. Vamos ver isso aqui na prática, por exemplo. Se eu tenho aqui, né, depois eu vou chamar essa função, que é a calcular a média. Nesse primeiro aqui, eu vou passar os valores 2, 3 e 4. O que isso aqui vai fazer? Olha, o nosso A ali, ele vai ser o 2, o B vai ser o 3 e o C vai ser o 4. Então, quando ele fizer esse retorno, quando eu chamar essa função, ele vai fazer 2 mais 3, 5 mais 4, 9, vai dividir por 3 e vai dar o resultado para a gente de valor 3. No exemplo de baixo, eu coloquei 5, 5 e 5. Ele vai fazer o quê? Ele vai somar 5 mais 5 mais 5, que vai dar 15 dividido por 3, que aí vai continuar os nossos 5, vai dar os 5 de média. E aí, percebam que eu posso, por exemplo, colocar isso aqui em uma variável. O que esse calcular média pode, por exemplo, ser útil? Vamos pensar no exemplo se a gente quer ver as notas de um aluno e definir se ele passou ou não de ano. E aí, vamos supor que a gente tenho 3 notas aqui para ele. Então, imagina, a gente pode sim fazer isso dentro de uma função, tá? A gente vai calcular a média. Vamos pegar esse segundo exemplo. 5 mais 5 mais 5. A média dele vai ser 5. E aí a gente pode, por exemplo, colocar uma condicional. Se a nota do aluno for maior do que 6, por exemplo, ele passa de ano. Se a nota do aluno não for menor do que 6, ele não passa de ano. Aí a gente já coloca também a condição dentro do nosso método, dentro da nossa função. Tudo que a gente está aprendendo durante esse curso, a gente pode sim agrupar aqui dentro das funções. Então a gente pode colocar aqui dentro algoritmos que são mais complexos, a gente pode colocar loops que a gente viu, então a gente pode colocar uma série de coisas dentro da função e aí quando a gente chamar essa função, ela vai dar para a gente um resultado. Então tudo que a gente está vendo se interliga e vai sendo um passo de cada vez. A gente ainda não vai resolver exercícios mais complexos que a gente tem que utilizar condições, loops nessa aula, mas a gente vai fazer exercícios bem mais complexos que a gente vai utilizar sim as funções para poder resolver. Aqui é só para a gente ter uma ideia de como que as funções funcionam, como que a gente vai declarar elas para ficar mais fácil o entendimento quando a gente passar para exercícios mais complexos, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos na próxima. Valeu!